Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que o pessoal sempre faz e que eu acho importante esclarecer. Então eu estou aqui com 6 perguntinhas, eu vou responder uma a uma para vocês, eu vou ler a pergunta e vou dar a resposta assim de uma forma bem clara, objetiva, sem muita embromação, sem muito tecnicismo. Então sempre assim pergunto, o que são os riscos psicossociais? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Veja, o risco psicossocial não é um novo agente, ele já estava lá dentro desde que o mundo é mundo. Então assim, nós temos um grupo de risco físico, químico, biológico, acidente ou mecânico e ergonômico. Então aqui, vamos falar do ergonômico. O ergonômico se divide, em várias outras coisas, mas eu tenho um risco de organização do trabalho lá. E essa organização do trabalho está o risco psicossocial lá dentro. Então veja, o risco psicossocial não é nada novo, ele sempre existiu, ele está dentro do risco ergonômico, dentro da organização do trabalho. Ok? Então vejam que, na verdade, a avaliação do risco psicossocial já deveria estar sendo feita há muito tempo. Precisou de um enfoque especial na legislação para que ele fosse avaliado. Ok? Então o psicossocial, ele tem relação com a organização do trabalho da empresa. Veja, o risco psicossocial não é o estresse, não é o burnout, não é a doença, não é o problema mental em si, mas sim as condições que a empresa expõe o trabalhador. Então, da mesma forma também, quando eu falo em medidas de contenção desse risco, não é que eu vou fazer uma terapia particular com o cara, eu vou mandar ele para o psicólogo, nada disso, isso está tudo errado. O que eu tenho que rever é o modelo da empresa, eu tenho que ver o assédio que existe na empresa, eu tenho que ver a questão da chefia, da liderança, eu tenho que ver as metas de trabalho, o ritmo de trabalho. Então, tudo que está relacionado à organização do trabalho é que vão gerar esses riscos psicossociais. E é claro, pessoal, é impossível uma empresa gerar risco psicossocial. Zerar risco psicossocial. É impossível. O estresse faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo tem estresse e quem não tem estresse também fica doente porque é monótono na vida. Então, assim, os riscos fazem parte, mas desde que controlados, desde que a gente saiba gerir essas condições. Legal? Vamos para a segunda questão. Me fazem muito também, ainda nessa altura do campeonato. Qual a diferença entre GRO e PGR? Então, veja bem, GRO é a filosofia, é o sistema, é o que deve ser feito. E o PGR é a concretização disso. O PGR é a colocação no papel de tudo que manda o GRO. Então, o PGR não é o seu papel. GRO é a filosofia, é o que deve ser feito, tá certo? Já pra gente. Então, quando você fala em documento, eu sempre estou falando no PGR, não estou falando no GRO, ok? E o PGR que vai trazer, obviamente, no seu bojo lá, os riscos psicossociais. Lembre-se, o PGR é uma árvore de Natal e nessa árvore de Natal tem um monte de bolinha. Tem bolinha NR35, bolinha NR33, bolinha NR9, bolinha de NR20. Então, cada norma lá é uma bolinha dessa árvore de Natal. E o risco psicossocial também é uma bolinha dessa árvore de Natal, ok? Próxima questão. Pequenas empresas precisam cumprir a NR1? Sim, claro que precisa, especialmente o risco psicossocial. Elas têm algumas vantagens, algumas reduções, algumas diminuições, mas o PGR em si, a avaliação do risco psicossocial, ela tem que fazer. Mas eu vou passar questionário para uma pessoa? Mas quem disse que você precisa passar questionário para uma pessoa? Para uma pessoa, você não faz questionário, você faz uma entrevista, uma roda de conversa, uma roda com imagina. É simples assim, a coisa é mais simplificada. O problema é que se disseminou no mercado o uso de questionário. Então, eles querem fazer questionário para tudo e para toda situação. Então, não é assim não, tá certo? Próxima questão. O trabalhador tem acesso ao PGR da empresa? Diz a legislação, a legislação pelo menos prevê que os representantes legais do trabalhador e as autoridades em segurança e saúde do trabalho têm acesso ao PGR. Então, em tese, a empresa teria que facultar sim. Eu sei que isso é muito difícil de cumprir também, E outra, ter acesso não é receber uma cópia do documento, é simplesmente dar para o cara ler e verificar lá tal. Porque se você der uma cópia do documento para o trabalhador, no outro dia está lá no advogado dele. Então, esse é um problema sério que a gente enfrenta hoje de produção de prova, E muitas vezes eu faço a prova bacana, mas a pessoa que interpreta de outro jeito. Então, de repente, da fase que está o PGR, se eu estou no meu PGR na fase de identificação, vão pegar tudo ali e dizer, ele está dizendo que tem risco físico, químico, biológico, ele está afirmando aqui que tem risco ergonômico e, na verdade, eu estou só reconhecendo. Então, a falta de conhecimento das pessoas, o nosso maior inimigo hoje em dia é que não sabe interpretar os documentos que a gente elabora e muitas vezes interpreta de forma errada, ok? Próxima questão, o que
pode servir de evidência de regularidade no cumprimento da integração do PGR com os riscos psicossociais. Então veja bem, tudo o que você implementar é importante, mas você precisa saber documentar. Não adianta nada falar, mas eu implementei isso, aquilo, nós estamos tendo conversas. Você precisa documentar tudo isso. Não adianta só você fazer as ações de forma verbal e não ter documento, não ter fotografia, não ter comprovação disso. Então, assim, essas evidências de regularidade, na verdade, em que o Ministério do Trabalho chega quando bate na sua empresa e percebe, é exatamente por falta desse tipo de coisa, muitas vezes. A pessoa não sabe conduzir, não sabe preparar um documento. E isso aí, numa eventual fiscalização, o Ministério do Trabalho chega lá e fala, não, mas e aí? Você fala aqui que fez, mas cadê as suas ações? Como é que você avaliou o risco psicossocial? Eu fiz uma pesquisa aqui e tal. Que pesquisa? Não, eu fiz um questionário e mandei. Esquece, isso aí não é válido, pessoal. Você precisa usar questionários validados, questionários traduzidos, você precisa ter o mínimo lá de tecnicismo na hora da condução dessa avaliação dos riscos psicossociais. Não adianta você mandar o Zé da esquina lá avaliar como o pessoal respondeu, não, tem que ter um psicólogo, tem que ter um profissional da área de ergonomia. Então tudo isso é importante, né? E não dá para fazer de forma amadorística essa integração aí do PGR com os riscos psicossociais, ok? A última pergunta faz menção a qual instrumento de avaliação do risco psicossocial? Temos inúmeros, tá? Todo mundo só enxerga o questionário. O questionário é apenas um deles. A gente tem entrevista, a gente tem rodas de conversa, a gente tem grupo focal, a gente tem as próprias documentações produzidas, os índices de abstenção, tudo que você imaginar dentro da empresa serve como instrumento de avaliação isso. O problema é que a empresa nunca tem documentação produzida, tá? Mas assim, lembre-se, o questionário é apenas um deles. E se você quer usar o questionário, use até por conveniência. Mas ele não é somente esse documento. É que hoje a gente, né, caiu numa... É como o PPRA no passado, que botava na gaveta e acabou. A gente já está entrando nesse risco de novo, de fazer o PGR, botar na gaveta e só daqui 2 anos que eu vou ver novamente. Lembre-se, o PGR é algo contínuo, né? Por isso que tem o P na frente, é programar. Programa é diferente de laudo. Laudo é um documento fixo, estático. Programa é algo que você tem que exercitar ele durante o ano inteiro. A questão é só essa. Então, assim, pessoal, olha, eu agradeço muito a sua audiência, a sua participação e, eventualmente, a gente retorna aí com outras perguntas. Se você tiver dúvidas também, mande as perguntas para nós aí que a gente vai responder para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.